Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Olha só, no nosso último encontro, quando a gente começou a tratar de uma coisa que é conhecida pela teoria do recurso de efeitos dos recursos, nós dissemos o que é um efeito, quando você interpõe um recurso e o recurso é conhecido, ele gera uma consequência prática, sobretudo em relação à decisão, aos fatos que foram impugnados pelo órgão prolator da decisão. E aí vimos que o primeiro recurso, o mais óbvio de todos, é o denominado efeito devolutivo, ou seja, aquele fato que foi analisado por uma instância ou por um órgão jurisdicional, ele vai ser analisado, em regra, por um outro órgão jurisdicional. Inclusive, nós hoje iremos ver que é a regra, tem exceção. Às vezes, o mesmo fato é analisado pelo mesmo órgão prolator. E vamos ver uma outra classificação. Mas então, no nosso último encontro, a gente viu esse efeito devolutivo que todos os recursos têm, não tem exceção. E aí vimos uma classificação que é um pouco um aprofundamento desse efeito devolutivo. Que classificação foi essa? Foi uma classificação que diz assim, olha, o efeito devolutivo se divide em duas dimensões, a dimensão horizontal e a dimensão vertical. E vimos que sempre que você olha para o efeito devolutivo, você vai sempre lembrar da dimensão horizontal, ou seja, você pega a decisão impugnada, a sentença impugnada, o acórdão impugnado e divide esse acórdão, decisão ou sentença em capítulos diferentes. Para o tribunal, o ad quem, saber qual a extensão da cognição que ele tem, ou o poder que ele tem que comparar o acórdão, a decisão ou a sentença recorrida com o seu recurso e saber até onde ele pode ir. Tá? Esse é o efeito devolutivo na dimensão horizontal, que é o clássico. E vimos também que existe um efeito devolutivo na dimensão vertical, ou seja, se houver 4 capítulos na decisão e forem impugnados apenas 2 capítulos, esses aqui não se discute mais, só pode discutir esse. Agora, sobre esses 2 capítulos, todos os argumentos, todos os fatos, tudo que foi suscitado no processo sobre esses 2 capítulos é devolvido para o tribunal. Ou seja, é o efeito devolutivo na dimensão vertical. Vimos isso e vimos que tem 3 dispositivos importantes para tratar do tema. Quais sejam 1013, parágrafo 1º, 1013, parágrafo 2º e 1034, parágrafo único. Tá? Hoje nós iremos ver uma outra classificação desse efeito devolutivo, que é na verdade uma subdivisão do efeito devolutivo. Essa subdivisão ela é dividida em 3. Vamos lá, mais uma divisão, subdivisão, que é diferente das dimensões do efeito devolutivo. Então, nós temos a subdivisão chamada de efeito devolutivo reiterativo, também conhecido como efeito de transferência. A segunda é o chamado efeito iterativo, também conhecido como efeito regressivo ou diferido. E o terceiro é a classificação chamada de mista. Vamos ver cada um desses 3. De novo, sempre que você lembrar do efeito evolutivo, você tem que lembrar do efeito evolutivo na dimensão horizontal, porque é o clássico. Tem a ver com o princípio da inércia, com o princípio dispositivo, o princípio da disposição de direitos, etc. E sempre que você pensar no efeito evolutivo, 99% das vezes, você vai lembrar do efeito evolutivo segundo o qual aquela matéria que foi analisada por uma instância ACO, ela será analisada por uma outra instância chamada de ad quem, tá? Ou seja, você transfere a competência para julgar aquele negócio da instância de baixo para uma instância de cima. Por isso é chamado de efeito de transferência. E outros nomes que servem para a mesma coisa é efeito de transferência, efeito devolutivo ou efeito reiterativo. Você tira daqui e leva para um outro grau de jurisdição, tá bom? Basicamente, esse é o efeito devolutivo estrito sensu, ou seja, o recurso, a interposição do recurso transfere a competência para julgar aquele negócio ali para uma instância superior. Ora, em regra, se você interpõe um recurso, em regra, o juiz prolator da decisão não pode voltar atrás. Isso é a regra. Nós iremos ver as exceções na próxima classificação. Então, o juiz, quando ele profere a sentença e você apela, aquele juiz se torna incompetente para julgar a apelação. Por quê? Porque aquele recurso transferiu a competência para um outro órgão jurisdicional, de um órgão ACO para uma instância ad quem.
Tá? Então a primeira classificação é o efeito devolutivo, ou efeito reiterativo, ou efeito de transferência. Primeiro ponto. Segunda classificação, conhecido como efeito iterativo, efeito regressivo ou efeito diferido, ou seja, quando você opõe determinado recurso, quem julga o recurso é o mesmo órgão que prolatou a decisão. Qual é o recurso clássico que eu sempre vou mencionar para vocês como um recurso que é um recurso diferente dos outros? É o recurso chamado embargos de declaração. Abre aí o artigo 1024, parágrafo 2º. Diz lá: quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Então, o que quer dizer? Quando chega um processo na segunda instância, o que acontece? Em regra, o juízo natural, nós já tratamos disso aqui, o juízo natural é o órgão colegiado e não o juízo monocrático. O relator é o porta-voz do colegiado, ele prepara o recurso para o colegiado julgar aquele recurso. Mas nós sabemos que o relator ele pode proferir decisões monocráticas, decisões liminares, antecipação de tutela, deferindo, indeferindo. Contra essa decisão monocrática, cabe um recurso chamado agravo interno. Nós vimos que essa decisão monocrática é diferente da decisão interlocutória, que é de primeira instância. Contra a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Contra a decisão monocrática, cabe agravo interno. Nós já vimos isso. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: quando você opõe embargo de declaração contra o acórdão, ou seja, contra a decisão do colegiado, quem julga esse recurso é o próprio colegiado, ou seja, esse recurso não vai para uma instância superior. Quem julga é a própria turma, a própria Câmara, a própria seção, o próprio órgão especial daquele tribunal, certo? Entretanto, quando a decisão embargada é uma decisão monocrática do relator, quem julga os embargos não é o colegiado, como acontece com o agravo interno. Quem julga os embargos é o próprio relator. Ou seja, nesse caso, a oposição dos embargos não gera o efeito de transferência, o efeito reiterativo. Na verdade, existe um efeito iterativo, regressivo ou diferido. Ou seja, quem julga é o próprio órgão prolator da decisão. Tá bom? Não existe uma transferência de instâncias aqui. Então guarda esse artigo, o artigo 1024, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. E por fim, nós temos um efeito devolutivo que é considerado como misto. No primeiro, você transfere a competência da instância a qual para a instância de quem. No segundo, você mantém a competência para julgar na própria instância prolatora da decisão. E o terceiro é misto, significa dizer o seguinte: você divide a competência. Você manda o processo lá para cima, para a instância de quem, mas você não tira a competência do juiz da instância a qual para analisar aquele recurso. Vamos ver um exemplo? Vamos ver o artigo 494 do Código de Processo Civil. Ele retrata um princípio muito importante no processo civil brasileiro, que é o princípio da irretratabilidade. Ou seja, se um órgão jurisdicional qualquer profere uma decisão, lavra um acórdão, faz uma sentença, significa dizer que ele analisou todas as alegações, todos os fatos, todas as provas e profere uma decisão que ele acha que é definitiva. Tem exceção? Tem. Mas isso significa dizer o seguinte: o juiz só fala no processo quando ele tiver certeza. Na liminar, nós iremos ver isso no nosso próximo encontro, nas liminares ele vai dar uma análise superficial. Por quê? Porque é uma questão urgente, ele tem que analisar rápido. Então ele não vai exaurir a cognição, ele vai simplesmente analisar assim superficialmente. Mas, em regra, quando um órgão jurisdicional se manifesta no processo, significa dizer que ele sabe tudo e ele acha que aquela solução é a melhor solução. Logo, o juiz não pode ir para proferir a decisão e voltar atrás. O que impede isso é o princípio da irretratabilidade. Em regra, proferir a decisão, não é possível a retratação, não é possível voltar atrás. Então diz o 494. Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la quando, para corrigir erro de ofício, o requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou então por meio dos embargos de declaração, que ele pode voltar atrás. Ou seja, os embargos de declaração ele tem esse efeito
iterativo e autoriza a retratabilidade do próprio juiz que proferiu a decisão. Vamos lá, então. Artigo 331. Três artigos importantes que você tem que guardar que tratam desse efeito regressivo que é íncito ao recurso de apelação nesses casos. Diz lá o artigo 331. Indeferindo a petição inicial, o autor poderá apelar. Ou seja, quando o juiz indefere a petição inicial, ele acaba com o processo. Se ele acaba com o processo, ele vai proferir uma sentença. Contra essa sentença, cabe um recurso chamado apelação. Então, o autor pode apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Entenderam? Então, nesse caso, a apelação, se o juiz não voltar atrás, vai para o tribunal. Mas se o juiz voltar atrás, o processo não vai para o tribunal. Então existe uma dupla cognição do recurso de apelação nesse caso. E esse é o que o professor Humberto Teodoro chama de efeito devolutivo da modalidade mista. Tá bom? Outro exemplo da retratabilidade. 332, parágrafo 3º. O 332 diz assim, ó, nas causas que dispensam a fase instrutória, o juiz, independentemente de citar o réu, pode julgar liminarmente improcedente o pedido, que contrariar o microsistema de resolução de demandas repetitivas e etc. Então, quando for um pedido que não tem nada a ver, o juiz pode julgar improcedente sem nem citar o réu. E aí não é uma questão de sem julgamento de mérito, ele julga o mérito e não cita o réu e diz o seguinte, Juliano, você não tem razão, então eu vou julgar improcedente o pedido. Convém que você leia o 332 para você ver os fundamentos que autorizam esse tipo de coisa. Tá bom? Então, profira sentença de improcedência liminar, é possível o quê? Um recurso chamado de apelação, né? Então diz assim, ó, parágrafo 3º, 332, parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Então, do mesmo jeito que o 331 autoriza o juiz se retratar quando ele indefere a petição inicial, o 332, parágrafo 2º, parágrafo 3º, diz que o juiz também pode se retratar quando ele profere uma sentença de improcedência liminar do pedido. Essas são duas exceções ao princípio da irretratabilidade. Proferida a sentença, o juiz não volta atrás. Tem exceção? Tem. Primeira exceção, indeferimento da petição inicial. Segunda exceção, improcedência liminar do pedido. E a terceira exceção está lá no 485, quando o CPC cuida de extinção do processo sem julgamento de mérito. Diz lá no 485, parágrafo 7º. Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz tem 5 dias para se retratar. Vamos lá, então. Nós estamos falando de um efeito devolutivo e estamos dizendo o seguinte, o efeito devolutivo ele pode ser um efeito devolutivo stricto sensu, ou seja, ele transfere a competência para um outro órgão jurisdicional, pode ser um efeito devolutivo iterativo, ou seja, o próprio prolator ele resolve a parada, e pode ser misto. Nessa questão de ser misto, nós estamos falando aqui de uma exceção à regra da irretratabilidade. Em regra, quando o juiz profere a sentença, ele não volta atrás. Entretanto, quando o juiz profere uma sentença de indeferimento da petição inicial, letra A, letra B, improcedência liminar do pedido, e letra C, sentença sem resolução de mérito, essas três sentenças, só essas três sentenças, o juiz pode voltar atrás, pode regredir. E aí ele analisar o apelo e dizer o seguinte, de fato você tem razão. Então o próprio juiz cassa a sentença e manda prosseguir o processo. Se o juiz não volta atrás, vai para o tribunal. Por isso é misto. O apelo pode ser analisado por essas duas instâncias sucessivas, certo? Recapitulando, princípio da irretratabilidade. Juiz, quando profere a sentença, ele está certo do que está fazendo e ele não volta atrás. Tem exceção? Tem. Quando o juiz defere a petição inicial, quando o juiz profere a sentença de improcedência liminar do pedido e quando o juiz profere uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito. Somente nessas três hipóteses, o juiz, por força da lei, do CPC, ele pode se retratar e cassar a própria sentença e mandar prosseguir o feito, tá bom? Então é um efeito devolutivo que volta para o próprio prolator, assim como o efeito iterativo, nesse caso, volta para o próprio órgão prolator, mas se o prolator não se retratar, sobe para o tribunal. Por isso é conhecido como misto, tá bom? Outros recursos que têm essa mesma possibilidade. Abre o artigo 1021, parágrafo 2º. O artigo 1021 trata de um recurso chamado agravo interno. Que recurso é esse?
É o recurso cabível contra a decisão monocrática de relator, de órgão colegiado. Então diz lá, o processo chega no tribunal, o relator profere uma decisão, deferindo antecipação de tutela, indeferindo, não conhecendo do recurso, dando provimento monocraticamente, são várias possibilidades. Contra essa manifestação jurisdicional, cabe um recurso chamado agravo interno. E aí diz o seguinte, o agravo será, 1021, parágrafo 2º, o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva a julgamento pelo órgão colegiado. Ou seja, o próprio relator pode se convencer que o recorrente está certo. E aí ele se retrata, ele fala o seguinte, ok, eu acho que você tem razão, eu vou revogar minha própria decisão e vou te conceder liminar, vou indeferir liminar, o que seja. Então, quando você interpõe um agravo interno, esse agravo interno devolve o tema para o relator e também para o órgão colegiado. Por isso é um efeito devolutivo chamado de misto, pelo professor Humberto Teodoro Júnior. Outro dispositivo que diz respeito a isso. Artigo 1018, parágrafo 1º. O 1018 trata do outro agravo, chamado agravo de instrumento. Diferentemente do agravo interno, que é contra a decisão monocrática do tribunal, o agravo de instrumento é um recurso contra a decisão de primeira instância, tá? Que não é sentença. Diz lá o 1018, parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ou seja, o juiz profere uma decisão aqui. Aí você interpõe um agravo lá em cima no tribunal, nós já tratamos disso em aula anterior, o agravo de instrumento é interposto lá no tribunal. Aí, o cara que interpôs o agravo lá em cima, ele comunica aqui embaixo, assim, olha, excelência, a despeito da sua respeitável decisão, eu recorri da decisão e estou pedindo para o tribunal reanalisar a situação. Quando o juiz aqui de baixo, ele olha para o agravo do instrumento e fala assim, ó, não, ok, eu acho que você tem razão. O próprio juiz que prolatou a decisão, ele pode voltar atrás, ele pode se retratar, ou, nos termos do 1018, parágrafo 1º, reformar integralmente a decisão. Obviamente que você fez dois pedidos, o juiz indeferiu os dois. Ele pode reformar inteiramente e deferir os dois, ou ele pode reformar parcialmente. Falar assim, não, em relação ao pedido B você não tem razão não, mas eu acho que em relação ao pedido A você tem razão. Então o juiz pode reformar parcialmente ou integralmente. Ou seja, a interposição do recurso de agravo de instrumento e o seu conhecimento gera um efeito devolutivo. E esse efeito devolutivo ele é exercido pelo tribunal, porque o tribunal vai analisar aquele mesmo fato, e também o próprio juiz prolator da decisão. Por isso chamado de misto, tá bom? Outro dispositivo aqui, artigo 1030. Eu não vou ler todos, só vou ler mais esse. 1030, inciso 2º, e o 1042, parágrafo 2º. Os dois dizem o seguinte, quando o tribunal julga um recurso, o tribunal faz um acórdão, certo? Às vezes acontece o seguinte, gente, esse acórdão é lavrado, e aí contra esse acórdão cabe que recurso? RESP e RE. O que acontece muitas vezes entre a interposição do RESP ou do RE e o seu julgamento, acontece uma afetação. O processo alguns processos são afetados por STJ e por STF para decidir em recurso repetitivo. Então imagina o seguinte, semana passada lavrou-se um acórdão, aí no final da semana alguém interpôs um RESP, certo? Sexta-feira interpuseram o RESP. Na segunda-feira o STJ manda parar tudo para julgar um recurso repetitivo. Na sexta-feira subsequente, o STJ fixa uma tese. Se o acórdão julgar procedente e a tese for de improcedência, o que acontece? A interposição do RESP gera um efeito regressivo nesse caso, que é o seguinte, antes do processo subir para o STJ, o processo volta para o órgão prolator, porque o órgão prolator pode se retratar. Pode dizer o seguinte, ok, eu vou seguir o STJ e vou dar provimento, vou te dar o seu direito, tá bom? Então é o chamado efeito regressivo, é o efeito devolutivo misto, ou seja, o próprio órgão prolator rediscute a matéria e se ele mantiver, vai para o órgão, para a instância de quem? Para a instância de quem analisar o recurso no seu efeito devolutivo na dimensão horizontal e na dimensão vertical. Resumo então. O professor Humberto Teodoro ele faz uma subdivisão do efeito devolutivo. Ele diz que existe o efeito devolutivo
estrito sensu, também conhecido como reiterativo ou efeito de transferência. Outra possibilidade é o efeito iterativo, também conhecido como regressivo ou diferido. E a terceira é o efeito devolutivo misto. No primeiro, muda a competência para julgar o recurso. No segundo, você devolve para o mesmo órgão para o autor da decisão. E o terceiro, você tem uma combinação dos dois. Tanto a instância ACO como a instância ad quem analisam aquele mesmo recurso. Tudo isso como consequência do efeito devolutivo. Tá bom? Bom, mudando de assunto agora, nós vamos falar sobre uma palavrinha, um conceito que é muito importante para os recursos, que é a chamada reformatio impegius. Você vai encontrar essa expressão escrita de várias formas. Você vai encontrar pegius, P-E-J-U, você vai encontrar com P-E-I-U-S, peius, tanto faz. Você pode escrever de qualquer jeito, tá bom? Então, o que é a reformatio impegius? É a seguinte: em razão do efeito devolutivo, você tem uma decisão, vou dar um exemplo, o famoso dano moral e dano material. O juiz julgou improcedente o dano moral e procedente o dano material. Você recorre e fala assim, ó, excelência, eu quero dano moral, eu acho que tem dano moral no caso. Aí o tribunal, ao julgar o recurso, ele nega o seu pedido de dano moral e julga improcedente o dano material. Entenderam? Primeira instância, procedência, dano material, improcedência, dano moral. Você recorre sozinho recorre. Chega no tribunal, o tribunal mantém a improcedência do dano moral e julga improcedente o dano material. Olha, peraí, eu recorri, em razão do meu recurso, eu tive uma situação piorada pelo tribunal. O nome disso é reformatio impegius. Não pode acontecer isso. O que pode acontecer é o seguinte: procedência do dano material e improcedência do dano moral. Eu recorro para conseguir o dano material. O réu recorre para tirar o dano material. Nesse caso, se o tribunal der provimento ao recurso da outra parte e tirar de mim o dano material, não é que está tendo uma reformatio impegius, porque o tribunal está dando provimento ao recurso da outra parte. Reformatio impegius só vai ser proibida quando só eu recorro e o tribunal, em razão do meu recurso, piora a minha situação. Isso é que não pode, que é o chamado princípio da proibição da reformatio impegius. Não é possível isso. Se só eu recorro, eu não posso ter a minha situação piorada. Tá bom? Então vamos lá. Por que isso não pode, gente? Porque se o tribunal se vale do recurso para agravar a situação da pessoa que recorreu, ou seja, ele está, na verdade, decidindo de forma extra petita ou ultra petita. Por quê? Eu não vou recorrer contra mim mesmo. O tribunal julgou, me deu o dano material. Eu mesmo recorro assim, não, eu acho que eu não tenho direito. Não tem sentido isso. E se o tribunal, portanto, me der provimento ao meu recurso e piorar a minha situação, o tribunal, obviamente, estará atuando de forma ultra ou extra petita. É como se ele estivesse atuando de ofício. E a gente viu que o efeito devolutivo proíbe o tribunal de atuar de ofício. O tribunal só pode analisar aquilo que eu mesmo impugnei. Tá bom? Muito bem. Regra geral, não é possível a reformatio impegius. Não é possível que, em razão do meu recurso, em razão do efeito devolutivo, o tribunal piore a minha situação. Regra. Tem exceção? Sim, tem exceção. Que é um outro efeito do recurso, chamado efeito translativo. Então, mudamos de assunto. Efeito translativo. O que é o efeito translativo? Ele é uma exceção ao efeito devolutivo, ou ao princípio dispositivo. Vamos lá. O efeito devolutivo ele está atrelado ao princípio dispositivo. Então, se não houver provocação, o tribunal não pode atuar. Entretanto, existe um outro princípio que é escondido no Código de Processo Civil, que é o princípio inquisitório. O que diz o princípio dispositivo? Só pode haver decisão quando houver provocação. O que diz o princípio inquisitório? O órgão jurisdicional ele tem que agir, ele tem que se pronunciar de ofício, independentemente de pedido ou de requerimento da parte, quando você está diante de um domínio do interesse coletivo, ou seja, quando ele está diante de uma situação que ultrapassa a esfera do interesse individual em conflito em processo.
Então, nesse caso, sempre que o tribunal estiver diante de uma matéria de ordem pública, ele pode sim, ao conhecer de recurso, em razão do efeito devolutivo, fazer uma reformatio impejus. É a reformatio impejus permitida, que decorre do efeito translativo. Tá bom? Então, sempre que o tribunal estiver diante de uma matéria de ordem pública, desde que ele tenha competência para analisar aquele caso e que o recurso seja conhecido, ele pode piorar a minha situação. Quais são as matérias que autorizam o tribunal a fazer isso? Anotem esses artigos. 337, parágrafo 5º, 485, parágrafo 3º. Então, são matérias que dizem respeito a questões de ordem pública. Mesmo se não houver provocação, as partes, o tribunal pode analisar isso. Deixa eu ler só pelo menos um pouco aqui, ó. O 337, parágrafo 5º, diz lá no 337, parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem, que é o inciso 10 do dispositivo, e a incompetência, que é o inciso 2º, a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo, ou seja, inexistência, nulidade de citação, incompetência absoluta, incorreção no valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência conjugada, tudo isso é possível que o tribunal conheça de ofício, mesmo sem ninguém pedir. Tá? A mesma coisa vai funcionar no 485, parágrafo 3º. Então, quando o tribunal conhece do recurso em razão do efeito devolutivo, devolve a matéria impugnada e, atrelada à matéria impugnada, vão também as matérias de ordem pública, as matérias cognoscíveis de ofício. Se o tribunal, ao analisar o seu recurso, reconhecer que existe coisa julgada, o tribunal pode julgar improcedente, pode piorar a sua situação. Então, em que consiste o efeito translativo? O efeito translativo, ele é um anexo do devolutivo. Quando o tribunal conhece do recurso, ele vai analisar qual foi a matéria impugnada. Junto com a matéria impugnada, vai junto com essa matéria as questões de ordem pública, as matérias cognoscíveis de ofício. Se o tribunal conhece do recurso, e conhece alguma matéria de ofício, ele pode piorar a sua situação. Então, o efeito translativo é uma exceção à proibição da reformatio impejus. O efeito translativo autoriza o tribunal a piorar a situação daquela parte que ela tinha recorrido, tá bom? Não, você não pode alegar que houve julgamento ultra petita, extra petita, não, porque isso decorre da lógica do recurso, certo? E, por fim, a gente tem sempre que lembrar que, mesmo diante do efeito translativo do recurso, existe uma garantia dos princípios do começo do Código de Processo Civil que vão contaminar todo o Código, que é o princípio da não surpresa. Diz lá no artigo 7º do Código de Processo Civil. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, ou seja, é um contraditório efetivo, não é um contraditório meramente formal. Se o tribunal vai analisar alguma coisa que que as partes não estão sabendo, o tribunal, antes de decidir, tem que intimar as partes. Olha, ao que tudo indica, você não tem as condições da ação. Olha, ao que tudo indica, o seu recurso está intempestivo. E aí dá uma chance para a parte falar antes, para não pegá-la de surpresa, tá bom? Artigo 9º diz mais ou menos a mesma coisa. Não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E por fim, o artigo 10 do CPC, ele diz exatamente a mesma coisa. São artigos que eles reiteram um princípio do contraditório efetivo. Diz lá, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, ou seja, mesmo em sede recursal, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o efeito translativo, ele devolve ao tribunal as matérias de ordem pública. Entretanto, se o tribunal for analisando o processo, ele achar alguma matéria de ordem pública que não foi debatida no processo, antes do tribunal decidir, ele tem que dar às partes a chance de se manifestar sobre o tema. Mas, professor, vai dar na mesma? Em regra, sim, porque o tribunal vai analisar a questão, mas é uma questão de
de cooperação, um princípio do contraditório e efetivo. Às vezes, a parte pode demonstrar para o tribunal que as condições da ação estão preenchidas e o tribunal volta atrás de uma coisa que ele ia fazer. Certo? Então, o efeito translativo é uma exceção à proibição da reformatio in peccios. O efeito translativo ele vem acoplado ao efeito devolutivo e autoriza o tribunal a analisar questões de ordem pública, mesmo que ninguém tenha falado no processo. Antes de decidir, o tribunal tem que dar às partes a chance de se manifestar sobre o tema específico. Tá bom? Ficamos assim, então a gente encerra o efeito devolutivo. No nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre um outro efeito importante do recurso. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.